Franco Nero larga o caixão de Django para adotar o lado selvagem de Keoma. Quando Keoma estreou, o género Western Spaghetti, tão acarinhado aqui no VHS, deixava para trás os seus tempos áureos. Estávamos em meados dos anos 70 e o público parecia interessado noutros géneros. Porém, o western de que hoje falamos tinha como cabeça de cartaz Franco Nero, uma lenda do cinema do Velho Oeste popularizada pela saga de Django e que por isso detinha ainda potencial para o sucesso. No final de maio, o festival Encontros de Cinema do Fundão brindou os espectadores com a presença e a exibição de alguns dos filmes do italiano Enzo Castellari, que considera este Keoma o favorito da sua carreira. Quem lá esteve na companhia do realizador foi Hugo Gomes, autor do blog Cinematograficamente Falando, isto não é fácil dizer, e que regressa ao VHS para juntos recordarmos a história do pistoleiro mais parecido com Jesus Cristo da história do cinema. Olá, Hugo. Olá e obrigado mais uma vez pelo convite. Quanto à tua comparação com Jesus Cristo, não foi assim uma brincadeira. Não é à toa, não é à toa mesmo. Eram os hippies, era a altura dos hippies, né? Faz Jesus Cristo Superstar. É um Jesus Cristo um pouco vingativo, mas pronto, a gente já vai falar sobre isso. Eu disse aparência só, não de intenções. Pois olha, este podcast aparece porque a gente se colou a ti. Um dia destes estava eu a fazer scroll e vejo-te a fazer pose numa fotografia ao lado de Enzo Castellari e aí percebi que ele estava em Portugal, no Fundão. Eu não fazia ideia e também conhecia mal este festival de Encontros de Cinema do Fundão. Sim, que é promovido, é um encontro promovido pelo Cineclube da Gardunha. Exatamente. E é uma coisa muito íntima, muito pessoal, muito local. Gosto disso. Isso são os melhores encontros. São os melhores encontros. É uma coisa assim com cerejas à mistura. Ui, e o Enzo ainda está para as curvas ou quê? Olha, o Enzo, digo-te uma coisa, o Enzo está um bocadinho surto numa porta, mas eu gostava de chegar à idade dele como ele está. Só que é meio pisco a comer, mas há uma coisa muito engraçada que eu partilhei uma pizza com o homem. Já é uma coisa pronto, que podes levar contigo, já é uma história que podes contar aos teus netos, não é? Por isso já posso escrever no meu livro de memórias. Comi uma pizza vegetariana com o Enzo Castellari. Porquê é que tu lá foste parar ao festival? Foste convidado ou foste só como espectadora? Segui este Encontros, antes dele virar oficialmente um festival, e eu fui há 2 anos e gostei até bastante da experiência, e este ano, sabendo que ia lá o Enzo Castellari, pronto, colei-me, mas claro, fui lá de forma profissional, como jornalista, e pronto, e foi a aventura. Foram cerca de 5 dias vendo filmes, grande parte um ciclo de 5 filmes do Castellari, com Castellari em 4 Q&As. O homem fartou-se de falar, então. E tu ficaste ao lado dele a ver os filmes? Ele viu os filmes na sala? Via os filmes na sala. Epá, este ficou mesmo bom, este ficou mesmo bom. Não, isso é incrível, porque eu já estive em muitos festivais em que os autores, muitas vezes, a grande maioria não assiste aos seus filmes. Opa, pois ao fim da 20ª vez, não é? Não, mas eu compreendo, mas também me causa ao mesmo tempo alguma estranheza, porque cada visionamento para o público é uma experiência diferente, porque cada público é diferente e cada público reage de maneira diferente. Calcularia que os realizadores tivessem curiosidade para ver como é que o espectador, o público reage aos filmes. Mas é as primeiras 10, 15 vezes. Não é? Sim, mas o Castellari, com a longínqua idade que já leva em cima, ainda tem esse prazer de rever estes filmes, não é? Para mim é admirável. Mas eu posso contar uma história que também há outra faceta de realizadores que não veem os filmes já prontos e exibidos em público, porque colocam vários defeitos depois no filme. Pois, já é essa coisa, eu imagino. Tu começas mas a isso é bom também, vezes, mas isso também é bom. Mas deve começar a doer. Tu começas ali, podia ter feito isto de outra maneira. Sei, pelo menos o Desplat, um realizador francês, ele foge da sala, e os filmes dele estão sempre em festival de Cannes, ele foge sempre da sala quando o filme começa a dar, porque ele recusa saber os próprios filmes.
Mas o Castellari, o que é que ele me dizia em relação ao Keoma, o filme deste episódio, é que ele já viu tantas vezes, mas tantas vezes, Pois. e todas as por mais anos que passa, ele continua a adorar o filme. Nós cravámos ao Hugo uma entrevista ao Castellari, que não ficou, as condições não eram as melhores, mas ainda assim, daqui a nada vamos passar um bocadinho da conversa com o realizador. Estejam atentos e especialmente à versão com legendas, porque vão precisar delas. Sim, Uma versão com legendas num podcast, deve ser interessante. Tem que ser aquela Exatamente. a É inteligência braille. artificial que faz as legendas para os É braille. episódios no Não, Spotify. eu já falei versão legendada porque nós temos a versão também para YouTube, não é, Daniel? Pois, mas és tu que te vais dar ao trabalho? Eu não. mas deixa-me só reforçar que as legendas Posso não é, legendar. que as legendas não é só para a qualidade do áudio, mas também para o meu inglês do Algarve. Why are you helping us? When you've been away so long, your memories won't let you forget that there's a debt to be paid. Keoma é um half-breed, um filho bastardo entre um pistoleiro e uma índia, e um dia, ainda criança, o seu pai vai buscá-lo após a tribo da sua mãe ter sido dizimada e trá-lo para uma quinta onde é criado com mais 3 irmãos que o detestam por ele ser um filho de outra mãe e mestiço. É tipo as irmãs da Bela Adormecida. Da Cinderela, da Cinderela. Da Cinderela, Da sim, Cinderela, desculpa da lá. Cinderela. Da Bela Adormecida. É um pouco isso, é um pouco isso. Keoma cresce revoltado e um dia vai-se embora à procura de outra sorte, e quando regressa após a Guerra Civil, o seu pai é já um velho e os seus irmãos tornam-se uns rufias às ordens do corrupto Caldwell, que mantém a cidade fronteiriça sob refém, e os seus habitantes são obrigados a pagar impostos sobre impostos. Keoma não tolera esta injustiça e vai enfrentar Caldwell e os seus irmãos. I have to do it alone. Because I am alone. Uma coisa curiosa sobre este filme é que o filme teve um guião que o Castellari detestou e não queria filmá-lo. Então, o guião final foi sendo escrito na véspera de cada dia de rodagem. Até por um dos atores, não era? Até Mesmo por um em dos cima atores. do joelho, Sim. o próprio Franco Nero é que escreveu praticamente todo o diálogo dele. Praticamente toda a gente da equipa acabou por colaborar com uma perninha Até a senhora da limpeza. Sim. até a senhora Né? da limpeza, exatamente. Mas- Eu escrevo aí uma fala. Mas há uma versão contada pelo Castellari em fundão, que foi que o argumento chegou-lhe muito tarde, no segundo dia de Pois. rodagem. Ele teve o primeiro dia no set a filmar sequências de cavalo, de acrobacias dos stands. Que davam para pôr em Você- qualquer parte do filme. Para Vamos qualquer lado, rodando isto exatamente. e depois encaixa em algum sítio. Eu acho que ele tinha uma ideia, até para o resultado do filme, ele tinha uma ideia do que é que o filme poderia ser. Aliás, ele fala que uma das grandes inspirações para este filme foi o Ingmar Bergman, estranhamente. Epá, sim, Como- eu consigo, olha, eu consigo por acaso visualizar as ali. sequências de sonho, não é? Ou de lembrança, os flashbacks. Não, por acaso não aquela só. cena do puto, precisamente isso que estás a dizer, a cena do puto, quando ele é puto e vem um miúdo que nós percebemos que é ele, mas que interage ali fisicamente no mesmo espaço, o flashback, não é? Ele está-se a ver em miúdo e a ver o seu pai mais novo e a ver as cenas já acontecerem com os seus irmãos quando ele chega à quinta, finalmente passado tantos anos. Isso tem qualquer coisa de Bergman, por assim dizer. Eu acho que o filme faz. Eu não sei como é que se isto já se fazia na altura. Agora já é um lugar comum nós vermos sequências de lembrança, de flashback, em que a pessoa que está a lembrar vai interagindo com as memórias de alguma maneira. Eu acho que o filme faz isso brilhantemente. Tem lá sequências muito bem pensadas em que a pessoa vai navegando nas memórias, regressa ao tempo presente, isto tudo às vezes filmado dentro da mesma sequência, e eu acho que Sim. aí o Castellari Sim, foi sim, muito está bem sucedido. conseguido. Essa parte está bem conseguida. gira. Sim, e essa cena dos flashbacks integrados, eu acho que o Bergman não é muito desse estilo, apesar de tudo, e isso é um estilo mais próprio do Antonioni. O Antonioni em 72 fez a Profissão Repórter, e é Sim. toda cheia desse truque. Ok. Há um truque, só o Jack Nicholson num plano de sequência, ele está no presente e a câmera roda para o outro lado da sala e ele aparece num canto sem o casaco e é como ele estivesse no passado. Toda a carreira do Castellari
é alicerçada em inspirações ou roubo até de ideias. Eu não lhe chamaria roubo, acho que é uma palavra muito forte. Ele prefere, ele gosta da palavra roubar. É a Não, palavra ele gosta da roubar? palavra roubar. Pronto. Sim. Ele rouba muitas ideias de muitos outros realizadores e de muitas outras coisas que nós já vimos noutros locais. Por exemplo, quando ele se refere, naquele dia ele vai gravar ao estilo do Sam Peckinpah, eu consigo rever isso em todos os slow motions que aparecem no filme. Porque é nos momentos dos disparos em que as pessoas morrem e dá um dramatismo maior à cena da morte, ou quando caem numa poça de água, estão a lutar em câmara lenta e caem numa poça de água e a água em câmara lenta vai-se espalhando, e eu consigo rever isso. E depois também consigo rever algumas influências da trilogia dos dólares, do Sergio Leone, que são aqueles grandes planos com olhos verdes penetrantes ali quase a quererem sair do ecrã, com longos silêncios. É bastante marcante e bastante típico dos filmes de Western Spaghetti. E este filme, de alguma forma, já em 76, 10 anos depois do Bom, Mau Vilão, acaba por ser um dos últimos, ou se não mesmo o último filme, que simbolicamente assinala o fim desta época dourada daquilo que eram os Western Spaghettis. Este fim desta era é assinado aqui pelo Castellari, e eu acho que de forma até magistral, mas eu também tenho aqui algumas coisas que eu não gostei no filme. Queres meter o dedo na ferida? Eu quero meter o dedo na ferida e meto o dedo na ferida aqui numa coisa que eu acho que para umas pessoas funcionou muito bem e para outras não funcionou nada bem. Eu acho que é aqui uma coisa que é mesmo divisória, que é a música do filme. Calma aí. Vamos lá falar. Vocês viram a versão que é legendada ou sem legendas em relação à música? Eu vi o filme em italiano com a música em inglês. Viste em italiano? Eu vi em inglês, por acaso. Porque eu vi a versão italiana, mas a música em inglês. Mas porquê em italiano já agora? Porque foi a versão que eu consegui, Daniel. O que é que queres? Todas as edições Blu-ray têm 2 áudios. Tu podes ir lá e mudar aquela bodega. Eu posso dizer que o filme foi gravado originalmente em italiano e depois é que foi dobrado para inglês. Portanto, eles falam inglês, pá. Este filme foi em inglês. Este filme eles falam em inglês, mas também foi dobrado em italiano. Mas olha que não me apercebi. Mas eu posso certificar que o Keoma foi rodado em inglês. A pergunta é, mas vocês viram as vossas versões foi com a música legendada ou a música não tinha legenda? Acho que a minha música não tinha legendas. Isso eu já não lembro. Eu também acho que a música não. A música estava em inglês e não estava legendada. Dava para perceber bem a letra, não é? Dava para perceber certo. A primeira vez que eu vi o Keoma foi quando os filmes começaram a sair em DVD, os Western Spaghettis. Aluguei na altura o Keoma muito puto e a música não estava legendada. Pensei que a música fosse uma coisa muito curativa. A versão que vimos no fundão, a música já estava legendada e aí percebi o porquê dessa música. E o Castellari confirmou que era para é porque a música faz parte da narração, mas aquilo faz-me lembrar quase a música, o tema do The Man with the Golden Gun, em que a música é He has a powerful weapon. A música mas aqui vai 2 passos mais longe. Pá. Vai. Porque é assim, tu, por exemplo, tu tens em muitos Western Spaghettis, tu tens momentos de poucas falas ou de nenhumas falas, em que a imagem fala por si, não é? Sim. Só que se calhar isso causou alguma estranheza ao Castellari ter tanto tempo sem diálogo. Então tinha que ter alguma música que fizesse exposição daquilo que está a acontecer. Mas é uma exposição que é praticamente como se fosse a narrar um jogo de futebol as jogadas estão a acontecer. Eu acho que era uma opção e devia estar na moda. Castellari quis mimetizar foi o coro do teatro de tragédia grega. Vocês sabem os teatros de tragédia grega? Sim. Ok. Tinham sempre um coro que explicava a ação. Contava a ação, sim. Faz quase lembrar aquele filme do Woody Allen. Exatamente. Começava, a Petróleo do Alfredito começava com isso. Mas é assim, eu compreendo a escolha e compreendo o motivo.
Agora, Mas é um bocado epá, parolo, a é um bocado qualidade parolo, da porque eu estou lá, voz. tipo, Não, vai a questão é a qualidade da artista que ele escolheu. Também. Há lá uma voz masculina que aquilo é de bradar aos céus, assim. Epá, é uma voz em que é assim: que homem, tu não sabes que eles vão morrer se tu não os fores ajudar. É uma coisa assim, isso, pá. isso. Mas a voz masculina ainda é pior. Mas a É voz masculina isso. é Depois, pior. passado sei lá quanto tempo, entra um gajo com um inglês macarrónico. Eles eram 4 irmãos e iam lutar para. Parece a pronúncia do norte do GNR, pá. Sim. É quase Mas isso. olha lá uma coisa, eu tenho duas coisas sobre isso. A primeira é a questão de legendar isso. Eu não preciso, acho que ninguém precisa de legendas para perceber. Eu compreendi, que a música, eu compreendi, apesar exatamente. de ser Eu um estava a ver inglês. aquilo e estava a perceber perfeitamente que a música nos estava a querer contar a história de uma forma bastante literal, expositiva quase. O que me leva aqui a um tópico, um side topic sobre esta questão das legendas, que é filmes cujas legendas legendam também as músicas que estão a tocar. Pá, isso enerva-me. Isso enerva-me. Porquê? Imagina, Certo. enerva-me. Tipo, um gajo liga ao rádio do carro e está a dar uma música qualquer que na maior parte das vezes nada tem a ver com a trama. E há legendas que se dão ao trabalho de legendar aquela música. Pá, eu não quero isso, meu. Eu não preciso saber o que é que uma música que está só lá a tocar para preencher, o que é que o cantor está a dizer. Daniel, olha, um flash news. O mundo não gira à tua volta. Há outras pessoas que podem querer. Mas tu queres isso? Eu acho que ninguém Epá, quer. Por que razão? Mas porquê é que tu achas que o mundo não quer? Assim como metade do mundo, se calhar, não gosta das músicas incluídas Mas neste filme, tu gostas outra que as metade, se calhar, músicas estejam adora. legendadas mesmo quando as músicas nada têm a ver? Se calhar, se for em Jugoslávia, eu agradeço. Porquê? Na Eurovisão, eu não percebo patavina do que estão para ali a Isso é cantar. completamente diferente. É completamente. Não é música, Daniela. Tu queres ver legendado ou não? Eu explico. Porra, eu acho que a diferença é óbvia. No Festival da Eurovisão, tu estás sentado a ouvir e a ver uma performance musical. Portanto, estás focado nela. Agora, quando alguém liga um autorádio ou alguém está a ouvir um giradiscos lá em casa e a música está a tocar e os gajos das legendas se põem a traduzir a letra daquela música que nada tem a ver para aquela história, é só uma música. Eu ainda não percebi como é que tu num giradiscos fez as legendas. Tu estás a ver um filme e o personagem do filme está em casa, sentado, e está a ouvir música no giradiscos, ok? Ok, explica-te melhor então. Tu percebeste o que o Daniel estava a dizer, Hugo? Eu até percebi que a conversa é que tu ligavas o rádio do carro e vias legendas. Pois, eu Caralho. também estamos entendi a falar de isso. cinema. Mas olha lá, eu estou a entender o que tu estás a dizer agora. Mas se aquilo que está na música faz toda a diferença na trama, na história, é aquilo que ele está a ouvir. Admito que em algumas situações, sim, importa a letra da música. Agora, em 95% dos casos, a letra da música é perfeitamente irrelevante. É uma música que só lá está. Há uma opção que tu tens no comando de desligar as legendas. Sim, Quando não claro, gostas, eu vou desligas. estar com o comando na mão, a meio de um filme. Daniel, e se as agora outras vou pessoas, desligar. e se as outras pessoas querem? Como é que Mas é? Também alguém quer isso? tem que ligar. E se não está ligado, tem que ligar as legendas. Eu não sei se perceberam, mas eu estou aqui com pipocas. Estava aqui a ouvir. E fazes-te muito bem. Vocês os dois gostaram da opção da música, é isso? Eu gostei da música. A mim sei. confesso Não, eu acho que o sei. Daniel não gostou. Ele gostou. Ele só não da gostou foi de música? ser legendado. Agora, Não, mas neste caso, agora deixa-me dizer, neste caso acho que até faz algum sentido, porque como estavas tu a dizer, Daniel, bem, decide-te para rapaz. És um gajo muito indeciso. este gajo, eu tive que afastar os auscultadores agora, o Hugo ia-me matando. A minha visão em relação ao filme, por isso é que eu estava com essa coisa do Cristo, que não é bem coincidência, é que há aqui um lado muito apocalíptico neste western. Neste western não parece que se enquadra Não é, em na nenhuma filmografia do Castellari isso é bastante comum. sim. Ou seja, ele não respeita uma época, não respeita uma idiosincrasia histórica, nada disso. Então há uma sensação muito, muito bíblica até. Eu faço essa pergunta sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. São 4 irmãos e todos eles assim, representam eram as causas, a praga, a morte, a guerra e a peste. Sim, mas eu vejo ainda mais algumas nuances a esse nível. Por exemplo, a mulher grávida, para mim é quase uma simbologia da Maria Madalena. Claro. Toda aquela mise-en-scène da peste negra ou peste, ou sei lá o que era aquela doença que as pessoas tinham lá na cidade, tudo isso faz lembrar um bocadinho a queda do mundo ou
que a humanidade São estava... aquelas pestes bíblicas também, não é? Sim, exatamente. E não nos esqueçamos que ele é crucificado. Exatamente. Não é crucificado, Sim. é pendurado em forma de cruz, mas pronto. E há outra questão que é irmãos mata irmãos. Certo. O primeiro, segundo a Bíblia, o primeiro assassino que houve foi entre O irmãos. Abel e o Caim, sim. Eu gostava de falar aqui no pai do Keoma, o ator que faz de pai do Keoma, que é interpretado pelo William Berger, que é também ele uma lenda dos filmes Western Spaghetti. O Berger, ele fez dezenas e dezenas de westerns de segunda linha no deserto de Tabernas, em Almeria. A opção do Castellari em trazer o Berger também para este western, que é quase um fecho de era, é de alguma forma também uma homenagem a essa era, traduzida também tanto no Franco Nero como no William Berger. E então, para mim deu-me um gozo tremendo vê-los a contracenar no mesmo filme. Tenho uma outra questão, com a presença de um outro ator que eu associo bastante aos filmes western, que é a presença do Woody Strode. É um daqueles atores que faz parte daquele trio no Aconteceu no Oeste, que está à espera do harmónica na estação de comboios. Eu conhecia a cara dele, mas não sabia de onde. Mas se calhar é daí. E eu acho que ele aqui, a presença dele neste filme é completamente desperdiçada. Porque ele é uma figura com bastante presença, física e até a expressão dele. E o Keoma, no próprio filme, refere-se a ele como um exemplo de um guerreiro. Mas aquilo que o público vê é um bêbado acabado, que tem medo de lutar. Contudo, nós estamos sempre à espera que haja uma reviravolta, que haja um twist e que este velho guerreiro regresse para um último combate, não é? Mas em vez disso, o que nós vemos é que mijam-lhe em cima e ele não... mijam-lhe literalmente em cima e ele nada faz. E eu achei isso um desperdício tão grande deste ator. E ele entra neste western como quase um fim de era e aparece para lhe mijarem em cima. Não tem a sua cena, não é? Não tem o seu momento. Não tem. Eu achei um desperdício. Para começar, o filme tem imensas cenas de ação. Eu não sei se era comum neste tipo de produções, mas o filme tem comparativamente... Sim, mas imagina, os western spaghettis do Leone tinham... A ação era toda ela muito comedida, era muito na... Tinhas um build-up para cada uma das cenas. Pronto, tinha sempre imenso build-up e era mais o suspense e a tensão do que propriamente o espalhafato visual. E neste filme, tu tens tiroteios, tens perseguições, tens porrada, tens pessoas a cair de andares de cima. Tem toda essa parafernália típica de um filme de cowboys e eu acho que está, de forma geral, bem executada. Mas a cena que eu queria aqui realçar é aquela cena final em que a rapariga está prestes a ter o bebê e nós deixamos de ouvir a ação. Sim. Nós passamos apenas a ver o que está a acontecer. Causou-me alguma estranheza porque estavam a disparar e eu não ouvia os tiros. E tu pensavas que era um erro de... Eu pensei que era um erro. Olha, os gajos do som esqueceram-se de acrescentar aqui o som dos disparos. Não é intencional e eu acho que está muito bem conseguido. Mas por acaso eu também tenho aqui uma questão com esta personagem feminina grávida. Porque durante grande parte do filme eu julguei que o pai do bebê seria o Keoma. O pai da criança. Porque eu não percebia, porque é que o Keoma era uma espécie de anjo da guarda para ela. Mas daí é que entra todo o cenário apocalíptico. Porque não vês mais nenhuma criança naquela área. Certo. A criança é uma representação de esperança. Por isso é que há a frase final que... A frase final é tão parola. Como é que é? Aquela criança vai morrer, diz a senhora. Não vai ser porque deixou um homem livre. E um homem livre não morre. Exatamente. Não é? Claro tipo isso. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa em relação ao Castellari. O Castellari sempre negou no fundão que não era um homem político. Não era ligado a partidos nem coisas nenhumas. Mas algo que eu lhe disse é que em todos os filmes eu vi sempre um lado político, mesmo que seja muito subtil. E só voltar um bocadinho atrás do ator Woody Strode. Tu viste Aconteceu no Oeste. Aconteceu no Oeste, exatamente. Um papel que ele ficou muito célebre, o Woody Strode, foi com o John Ford. No Western Sergeant Rutledge,
que foi dos primeiros filmes da grande Hollywood. Não vou dizer também uma bacurada aqui, não foi dos primeiros filmes de Hollywood, mas foi dos primeiros grandes filmes, ainda por cima, num género como o western, a falar sobre racismo. E em relação à personagem do Woody Strode no Keoma, e acho que é a única ramificação que temos da história, porque o filme fala do final da Guerra Civil, o Keoma combateu na Guerra Civil. E tu achas que é de alguma forma uma extensão daquela personagem? É uma extensão daquela personagem. E outra coisa, o que aconteceu depois da Guerra Civil, o resultado da Guerra Civil foi a libertação dos escravos. Certo. E o que aconteceu foi, os escravos agora são livres, mas ao mesmo tempo os escravos não têm qualquer suporte social. Ou seja, o personagem Woody Strode virou-se um bêbado, um sem-abrigo, porque não havia um suporte Estava social. desamparado, sim. Exatamente, estava desamparado. Sim, e para ti tu vês o lado político as consequências políticas, não é, dessas ações. Sim. E fazes uma dupla interpretação que vês também uma extensão da personagem, não é? Eu honestamente acho que o Castellari não ia tão fundo a esse nível. Estás a subestimar o homem. Não estou a subestimar isso. Eu acho que eu agora também tenho a minha opinião, não é? O Woody Strode ficou famoso com o John Ford em 2 papéis, deste do Sergeant e do The Man Who Shoot Liberty Valance. Liberty Valance, sim. Eu adoro esse filme. É um dos meus favoritos. É dos melhores westerns americanos do tempo clássico. É incrível esse filme. Do meu ponto de vista. Mas a questão a primeira coisa que escrevi, a primeira composição que me foi pedida no liceu, eu escrevi sobre o homem que matou a Liberty Valance. A primeira redação que eu escrevi na escola foi o 800 Balas, do Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia. Uma boa escolha também. Para mim, o meu cinema o cinema paraíso. Foi o meu primeiro... A primeira vez que eu escrevi uma review, uma crítica de um filme para um jornal quando entrei na faculdade foi do Resident Evil Apocalipse. O Apocalipse. É o 2, né? É o 2. É o 2, Não vamos aqui julgar ninguém, então. Era o filme que estava em cartaz, não foi uma escolha. Era o filme que estava em cartaz. Mas isto que eu estou a dizer do Castellari, porque uma das coisas que o Castellari sempre reforçou aqui no fundão foi que ele cresceu com o cinema americano. Peckinpahs, os westerns clássicos, até porque o pai do Castellari também era realizador de westerns, o Marino Girolami, acho que é assim que se pronuncia, Girolami, que fazia western mais do teor clássico, não tanto spaghetti. E então ele tinha essas referências. E ele não recusava saber os filmes italianos, os filmes contemporâneos dele. O Sergio Leone sequer é uma exceção, porque Sergio Leone era acima do cinema italiano. Tu estás aqui em vantagem em relação a nós, porque tu privaste com o grande homem, com o Castellari, e se calhar tens aqui um conhecimento mais aproximado. Eu acho que isto era a altura ideal de nós ouvirmos a tua entrevista com o grande Enzo G. Castellari. É uma seleção porque o gravou num sítio onde havia bastante ruído e o som, nós pedimos desculpa aqui já antecipadamente porque há algumas limitações. Desliguem tudo à vossa volta, a vossa máxima atenção para ouvirmos aqui esta entrevista entre o Hugo e o grande mestre. You have mentioned before that of all the films you have made, Keoma is your favorite. When I'm showing and explain my movie, because my movie is me, so I'm talking about myself when I'm talking about the movie, because at that moment it was the director, me. Each time I'm watching Keoma, I like the first frame. Like black when just a window. We see him when the window is open with the wind. It's something that I like because I thought that I must do in the beginning in this way. Do you identify with Franco's narrow character in that film? Yes, always. Always. The music in Keoma it's more than atmosphere and a decorative element. It's part of the story. The music, we start the music is so important. You can have the music at the same level of the dialogue, the story, because the music is something that hurts you. So when I need the strong way to show you, I need the strong music.
It was my idea that I start to tell to the musician because Bob Dylan and Leonard Cohen are telling a story. I want this. I don't know how, but I want this. So we can do the music with telling the story. Did you have the dream or the wish to work in Hollywood? We did. I worked for a couple of movies, but it was not my dream. I mean, I have to discuss and to fight with too many people. In Italy, I'm the boss. Even to be the boss means to have all the responsibilities. But I have it. I want to help the production, the actors, but in my way. Your outer mark in many of your films is the acrobacies of the stuntman. It's like a dance of the death. This is what said Tarantino. He said, I like your dance because each shot is something that the people dancing, not dying or shooting, are dancing. You are preparing a big show like fantasy. Yeah, it's true. You know that the cinema is still a surprise. You don't know how it will go on. You don't know if it will be a success. You don't know, maybe you don't think that what they are doing is something that the people will be great for a lot or not. When Tarantino announced that was remade your film, Inglourious Bastard, what's your first feeling? To be the king. To be the king. If a genius like him choose just one movie between billion of movie made and choose mine. Thank you very much. My pleasure. Como não pudemos publicar a entrevista que lhe fizeste na íntegra, resumo aquilo que vocês falaram. Primeiro, antes de tudo, esta entrevista depois vai estar na íntegra no Cinematograficamente Falando. Mas escrita. Aí, não é? Para ser mais fácil compreensão. Exatamente, mais fácil compreensão, editada, blá blá blá. Agora, há uma coisa que também joga contra mim, que é, eu, para além deste encontro, estive 5 dias com o homem, como eu disse, 4 Q&As, e então uma das preocupações que eu tive foi tentar fazer perguntas que não foram feitas no Q&A. Porque eu estava a ter uma oportunidade de estar com ele, eu não queria estar a fazer as mesmas perguntas que outros fizeram. Mas então tu que privaste com ele é um gajo afável, ele é um gajo acessível. A que cheira Enzo Castellari. E que curiosidades é que conseguiste sacar dele? Vai, isso é que é o sumo. E o que é que ele costuma almoçar? Costuma almoçar, olha... Para além de pizza com mozzarella. Gostou de pizza vegetariana, comeu bacalhau com natas. Para acaso comeu bacalhau com natas e gostou das cerejas. É gajo de comer sopa, salada... Bebeu um Toriga Nacional. Não, ele acho que não vi ele a beber. Nem água? Água, claro, bebia água e sumo. Pelo menos pensei que ele era um vampiro. Sumo de laranja daquele. Só daquele. À noite. Mas pronto, sangue. porque isso havia a parte do catering. Mas a relação com ele, uma das coisas que eu gostei de falar com ele foi sobre o facto de ele ter sido pugilista. Sério? E o pai também era pugilista e ele compara muito o boxe com o cinema. E ele refere muito um inimigo comum entre o boxe e o cinema, que é o timing. Vocês conseguiam ver um duelo entre o Vebol e Enzo Castellari? Eu estava a pensar precisamente nisso. Mas tinha que ser um grudge match. Os dois no seu prime. Tipo o Stallone e o Robert De Niro. É que eu acho que o Castellari no seu prime batia no Vebol, se fomos assim. É bem possível. Eu imagino no set, nos anos 60 e 70, como um tirano. Eu imagino como um tirano porque eu já vi outras entrevistas dele. Ele é afável. Eu acho que agora, com o tempo ele agora já... Mas eu tenho a ideia de ele cria as coisas à maneira dele. Sim.
era My Way or the Highway. Era Tipo, ele era este um guião bocadinho é uma assim. merda, escrevam outra vez. Mas senhor Enzo, nós vamos filmar para a semana. Não queres saber? À escala dele, ele era o Ridley Scott à escala dele. Ei, não ofendas o Enzo Castellari. Espera lá, o Ridley Scott é motivo E para... mesmo assim é uma ofensa, não é? Ei. Mas o Enzo Castellari tinha a fama de fascista. Ele falou sobre isso num dos Por isso é que não lhe Q&A. interessa falar de política agora. Pronto. Porque acho que houve um telefilme qualquer que não é da autoria dele, mas aquele foi convidado para fazer de Mussolini. E ele conta que na altura, quando ele apareceu como Mussolini, houve críticos que disseram assim, só podia ser o fascista do Enzo. Aposto que ele foi e nem precisaram de lhe pagar. Então, a questão é que ele foi muito bom ator. Ele trouxe a roupa de casa. Sim, mas deixa-me contar só um episódio. Durante a nossa entrevista fomos interrompidos. Ele fez a saudação nazi, foi isso? Não. Começa a ser demasiado Ou óbvio. ser né? a saudação romana, já que ele é italiano, não é? Tem que ter claro. isso. Não, Meu querido Mussolini. mas fomos interrompidos por um fã que trouxe uma autobiografia do Castellari, que é um livro que parecia um dicionário que não está editado ainda em Portugal, era todo em italiano, para o Castellari assinar. E o Castellari fez a dedicatória, depois, quando nós fizemos a pausa, depois voltou à entrevista, depois a entrevista acabou e chamou outra vez o rapaz com o livro. Vem cá. Claro que ele não disse o vem cá, mas come on here. Come on. Ele disse, viene qui. Vem aqui. Viene qui. E então, Ragazzo. o que ele queria do livro era que o final... Queimá-lo. Não, mas o final do livro tem para aí umas 20 páginas só de fotografias de rodagem. Então, sim. esse rapaz, que é acho que é o fã número 1 do Castellari, veio de propósito do Brasil para ver o Castellari. Então fiquei ao lado do Castellari, mas esse rapaz, quando ele folheava o livro e apontava cada foto e contava-nos a história por trás de cada foto. Pá, isso é Parecia genial. parecia uma coisa, estás a Isso ver? merecia ter sido gravado, pá. Isso merecia ter sido não era? gravado. É filmado. Na altura já eu tinha adorava- acabado a entrevista. Então começámos depois a falar sobre também algumas partes da rodagem e uma das perguntas que eu quis saber, isto porque eu, se calhar muitos como vocês, não sei, mas eu cresci com os filmes do Terence Hill e o Bud Spencer. Sim. Era uma E ele fez algumas fez coisas qual? com eles com o também. Bud Spencer. Fez muitas coisas com o Bud Spencer. Fez o extra. Por acaso ele fez, já na época da decadência do Bud Spencer, fez a série Extra Large, Yeah. pá, que eu acho que já é a fase mais decadente da carreira do Bud Spencer. E que eu detestei isso, não é? Detestei essa. Mas era uma série, esses ele fez- era uma telefilmes. série? Era uma série ou telefilmes, agora já não sei. Eram telefilmes. Eram 6 telefilmes. E ele foi uma coisa filmar isso nos Estados Unidos. Eu nunca vi esses telefilmes. Mas eu perguntei, como era curiosidade, porque pronto, eu cresci a ver aqui o Bud Spencer com o meu pai, é uma memória que eu tenho. Como é que foi trabalhar com o Bud Spencer? Como é que era o Bud Spencer? E ele vira-se para nós e diz assim, foi das melhores pessoas com quem eu tive. Eu cheguei-me ao pé dele e só lhe perguntava, não sei como é que tu não és o maior do mundo. Eu não sei se vocês sabem isto, mas o Bud Spencer viveu no Brasil não é durante Bud 4 anos. Spencer, certo? Ele falava português. Era Bud, acho que é Bud Spencer, ou Bud Spencer Bud em bom Spencer. português. Bud the Buddy, não é? Opa, é o nome dele. Bud pois, não Spencer. sei. Ele viveu 4 anos no Brasil e ele falava português corretissimamente. Português Sério? com sotaque. Sim, mas Ele falava português incrivelmente bem, ouve. Tal Sim, e sim. qual. para além de ser uma pessoa incrível, o maior do mundo ainda falava português. Ainda Já falava viste? É verdade. E outra pergunta que eu fiz foi acerca da Moana Ponzi. Para quem não sabe, a Moana Ponzi foi uma atriz pornográfica italiana, Certo. grande, muito famosa, É por causa disso que o filme da Disney tiveram que mudar para Moana. para Vaiana. Vaiana, Vaiana, foi sim, por causa desculpa, dela. Vaiana. Foi por causa Foi dela. por causa dela. Porque ela é grande. Ela foi deputada e tudo. A Ticholina Parece que também. a Ticholina. A Charlina também. Há qualquer coisa com atrizes pornô na política em Itália, estou a ver. Ela fez um filme que era Histórias de Putada. Olha, eu recomendo a verem um filme. Pá, o filme não é grande coisa, mas a história por trás do filme, que é a Diva Futura, que é um filme italiano. Sim, eu quero muito ver esse documentário. Não um documentário, é uma biopic sobre a agência e produtora Diva Futura, que era do Ricardo Ciccio, que foi o gajo que descobriu a Ticholina, a Moana Ponzi e a Eva Begler.
Caça-talentos. Caça-talentos e fazia os filmes pornográficos. Mas E pronto, fazia os castings também. casou com a Eva Bangler e andou com a Ticholina, por isso. Mas sobre Prontos, fazia os castings. a Moana Ponzi, eu fiz aquela pergunta porque no Escape to Bronx, from Bronx, a Moana Ponzi entra num papel muito secundário mesmo, é só duas cenas e ela acaba por morrer. E eu perguntei, porquê que meteu a Moana Ponzi lá? Então, Para morrer. ele diz que... Era um cameo. Não, que foi um produtor amigo que chegou-se ao pé dele e disse assim, Olha lá, e aquela boa zona, não metes no filme, pá. Foi isso. tenho Aquilo, aqui eu assim consigo depois capitalizar isso e vender Meto mais no uns. póster. É o póster. Os vídeos com ela. Moana Ponzi. Mas ela queria sair, ela estava na altura que queria deixar de fazer filmes pornográficos. E então queria tentar fazer filmes a sério. E esse produtor falou com o Castellari se tinha algum papel para ela e aquele papel não existia. E ela, eu escrevo aqui um papel no estante, tipo, não tens que agradecer. Um guardanapo. Não tens que agradecer. E ela aparece lá e pronto, e morre. Tenho só aqui algumas anotações em relação ao filme. Ao Keoma, voltando aqui ao Keoma, que foi distribuído nos Estados Unidos em alguns mercados como Django Rides Again ou Django's Great Return. Ou seja, Sim, o que é que o filme tem a ver com o Django? Nada, quer dizer, tem o Franco Nero, mas era o suficiente para eles tentarem capitalizar com o público mais Sim, distraído. isso acontecia com tanta frequência. Deixa-me só contar também do Castellari, porque ele tem um filme que é o Último Esqualo, que é um filme de um tubarão e foi vendido em Itália como Como Jaws 3. 5. Jaws 3, sim, 3. sim. Sim, 3. Que a Universal Pictures queria processar isso. Então, mas ele tem filmes, Sim. tem filmes assim. Se calhar é melhor que o 3 original. Já que estávamos a falar de apropriações, o póster alemão do Keoma usa uma imagem do Once Upon a Time in the West. Usa daqueles homens de costas com os casacões, né? Com o Woody Strode. Um deles é o Woody Strode. É, pronto. E é do Aconteceu no Oeste. Pronto. Em relação aqui a sequelas, que nunca aconteceram, porém há umas discussões no ar que têm acontecido desde 2019 que indicavam que há intenções de realizar uma sequela chamada Keoma Rises, protagonizado novamente por Franco Nero e realizado pelo Castellari. Mas o projeto está parado há imenso tempo. Eu conseguia ver o Franco Nero a regressar a um personagem desses, mas o Castellari a realizar, não sei se ele já tem eu também acho que a pujança para isso. O Franco Nero ainda aparece em filme, ainda apareceu agora num destes exorcistas do Russell Crowe, por exemplo. E ok. Faz de Papa. Ele tem feito pequenos papéis. Ele também entrou, fez o cameo do Django no Django Unleashed, exatamente, do Tarantino. Aliás, Tarantino que adaptou o Inglourious Basterds do Castellari. E o Enzo entra nesse filme também, como há um cameo especial na festa dos nazis na cena do cinema. Caralho! Ele faz de Mussolini. Ele faz de Mussolini, não? Não, faz de nazi! Coitado. Nós ainda por cima, quer dizer... Não vamos ser assim. Atenção, vá, pronto. Estamos a brincar. Depois ele queixa-se que a fama persegue-o. Pois é. Não, mas ele ficou muito contente. Ele também não ajuda, não é? Pelo Tarantino ter adaptado o filme dele Claro. E refere, e o que o Tarantino refere o filme. E os royalties que dão sempre exatamente. Jeito. Hugo, muito obrigado por te ter juntado a nós. Foi um bocado por causa do Castellari, não vamos dizer que não. Sim, aproveitámos de mim desta maneira. Aproveitámos de ti. Mas olha, então relembra lá, quem quiser ler a tua entrevista ao Castellari, de uma muito mais completa do que nós falámos aqui. A entrevista poderá ser lida neste momento no Cinematograficamente Falando, blogs.sap.pt. Estará a entrevista completa, editada. Eu tenho um Substack, que agora é os newsletters, que chama Cinematograficamente Até Falando. É uma forma de tentar separar também os dois. E pronto. É um spin-off. É um spin-off. É para lá que metes também os teus textos. Ok. Damos então por terminado este jantar de espargueta italiana. Lembrando que quem nos ouve, que podem, caso ainda não tenham feito, continuar a explorar o género com os nossos 3 episódios sobre a trilogia dos dólares, por exemplo. Basta procurar nos nossos arquivos, em todas as plataformas de podcasting à disposição e até no YouTube.
Forasteiros, até breve.